pessoas que tinham autismo, talvez por falta de conhecimento, que gerava a questão e fez com que talvez essa fala fosse minha. No entanto, eu acredito muito na questão do conhecimento, que nós possamos, de alguma forma, ajudar a todos que possuem, de alguma forma, seja afetado pelo autismo, né? Eu acho que o principal é desmistificar que o autismo é uma doença, o que não é. É um distúrbio neurológico, né, que afeta o desenvolvimento do cérebro e a sociabilização daqueles que possuem. Então, debater um pouco, aprender com vocês, principalmente com quem sofre os efeitos do transtorno do espectro autismo. Muito obrigado, Deus abençoe, que nós possamos ter uma reunião produtiva e de muito conhecimento. Desculpa interromper, eu pedi para a Jéssica me dar uma palavrinha mais uma vez. Eu queria cumprimentar também o vereador Odélio Chaves. Doutor Odélio, não sei se ainda está nos acompanhando. Eu fiz aqui a saudação inicial, esqueci de citá-lo, a gente acabou cumprimentando quem estava aqui, mas também quero cumprimentar o doutor Odélio, o vereador Odélio Chaves, em seu nome todos que nos acompanham remotamente. Obrigada, vereador Odélio. Bom, gostaria de passar a fala rapidamente também para as minhas companheiras que compuseram esse mandato durante todo esse tempo e que se reuniram com as meninas do CAURP, que levantaram as demandas, e é por conta desse encontro que a gente está aqui hoje. Pri, está com o microfone aí? Agora estou. Boa noite a todos os presentes, boa noite aos vereadores que nos acompanham aqui, boa noite às organizações que estão aqui representando. E eu acho que, para todos nós, é um momento de muito orgulho e satisfação terminar o mandato desse jeito, né? Terminar essa etapa da nossa luta, porque nós entramos aqui para realmente falar daqueles que são invisibilizados pela sociedade, daqueles que são postos à margem, e não teria um jeito melhor de terminar que não fosse tratando desse assunto, porque a gente aqui só vai sossegar quando nós formos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Muito obrigada. Boa noite, eu sou a Bruna, uma das co-vereadoras. Eu preciso mais uma vez agradecer as meninas do CAURP, que estiveram reunidas comigo e com a Fran, e que culminou nessa audiência. A gente conversou sobre leis possíveis, né, projetos de leis, e essa semana nós conseguimos protocolar 2. Um deles eu anuncio, o outro a Fran anuncia, com base naquilo que as meninas trouxeram, que é a Semana da Conscientização do Autismo, instituída no calendário de abril da cidade de São José do Rio Preto, e principalmente com destaque para as pessoas autistas adultas, que é um tema muito oculto ainda na sociedade. Quando a gente fala de autismo, como as meninas muito bem ressaltaram para a gente, a maior parte das vezes a gente está falando de crianças, como se as pessoas com espectro não chegassem na idade adulta, né? Então, é um prazer a gente sair com essa lei protocolada. Esperamos que, quando ela entrar em votação, ela seja aprovada, porque é muito importante para a gente. Então, a gente agradece muito as meninas e a luta continua. A gente sai daqui com 2 protocolos de lei, mas isso não significa que o João Paulo não possa aí seguir tocando essa pauta com os outros projetos que a gente citou na nossa reunião. Obrigada. Boa noite a todos. Eu sou a Fran, a 4ª co-vereadora, né, aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Bom, como a Bruna adiantou, a gente teve em reunião com as meninas do coletivo autista de Rio Preto, e outro projeto que a gente conseguiu protocolar essa semana foi sobre a sinalização com o símbolo do autismo, símbolo mundialmente reconhecido em espaços públicos e privados para atendimento prioritário e também assento em transporte público prioritário, porque o autismo, assim como outros transtornos de ordem
cerebral, e, enfim, são considerados deficiências ocultas. Então, muitas vezes, a população, por não ter conhecimento, e muitos autistas são adultos e dependem, né, do transporte público, de atendimento prioritário, e aí podem sofrer situações de preconceito, e situações vexatórias e até problemas quando estiverem em crise. Então, é uma pauta muito importante, é um grande projeto que a gente tem, assim, muito orgulho de ter feito isso graças à escuta com as meninas por trazerem essa demanda tão importante. E agora eu faço o convite às integrantes do coletivo Autista Rio Preto, a Gabi, a Pietra, a Nayara e a Isa a ocuparem as mesas aqui no plenário. E também vou transmitir o vídeo de duas integrantes também do coletivo que não puderam estar presentes. Então, vou ali, né, na mesa de controle ali do vídeo, já colocar os vídeos para vocês ouvirem. Com licença. Sejam bem-vindas, meninas. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Natália, tenho 33 anos e recebi o diagnóstico da neuropsicóloga o ano passado. O meu diagnóstico veio depois do diagnóstico do meu filho mais velho, de 3 anos e 4 meses. Ele foi diagnosticado há exatamente 1 ano, ele tinha 2 anos e 4 meses, quando nós recebemos o laudo. E assim, desde então tem sido um período bem, como que eu posso dizer, bem conturbado, bem é até difícil para mim conseguir colocar em palavras o que eu tenho vivido desde o ano passado até agora, desde o diagnóstico dele e depois do meu. Eu fui atrás de ter uma resposta até sobre mim, por conta que eu via muitos dos comportamentos que eu via nele, eu me identificava, eu me identifico. E para mim, simplesmente foi a resposta para tudo que eu vivi desde a infância e vivo até agora. Sempre fui uma criança, adolescente até adulta tímida. Sempre gostei de socializar, mas sempre senti muita ansiedade social, dificuldades, né, na comunicação, tanto para eu conseguir me comunicar sobre o que eu sinto, o que eu estou pensando, até também dificuldade de, muitas vezes, de entender o que as pessoas estão querendo dizer. Ironias, sarcasmos, para mim, sempre foram muito complicados de lidar, de entender. E, assim, eu estou aqui para falar um pouco
sobre a maternidade atípica, e especialmente sendo uma pessoa atípica. A maternidade, por si só, já é uma fase, é extremamente, é extremamente desafiador, extremamente, principalmente para quem não tem rede de apoio, né? Minha rede de apoio, assim, é esporádica, é bem esporádico. Meu contato com as famílias, tanto com a minha quanto com a do pai dos meus filhos, é até frequente, mas assim, por as pessoas também trabalharem, né, diariamente, então fica difícil, fica bem mais difícil eu conseguir uma rede de apoio familiar. E aí, viver nessa pandemia ainda com duas crianças, que eu sou mãe do Ravi, que tem o diagnóstico, e da Yara, que é mais nova, que tem 1 ano e 5 meses. Para mim, até é meio difícil explicar e, às vezes, até não me causar um pouco de ansiedade, porque até relembrar muitas coisas que eu passei me gera ansiedade. Eu depois que eu tive o Ravi, eu entrei em contato com uma parte minha que eu até então eu suspeitava que existia, mas não tinha entrado em contato de vez. Que é essa parte de enfrentamento das coisas, das situações e com as pessoas até para eu poder chegar onde eu quero, para eu poder colocar limites nas pessoas. Então, para mim, foi um impacto assim muito grande eu ter que entrar em contato com tudo isso, que eu tive que aprender na marra. Porque para mim, ter que entrar em contato com essa alta demanda de terapias, de leve busca em escola ou em médico e todas essas coisas, tudo isso me gera um cansaço físico e mental que me devasta. E eu preciso, muitas vezes, simplesmente me isolar e ficar no meu canto, sabe, quietinha, no escuro, para que tudo isso não gere uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico. Eu até recentemente, até um tempinho atrás, eu estava em um período extremamente conturbado, cheia de crise de ansiedade, de pânico, por conta dessa alta demanda, por conta dessa falta de olhar da sociedade para as mães e principalmente para as mães atípicas. A falta de suporte, de rede de apoio é enorme. Tudo que a gente tem que passar e tem que enfrentar, né, entre aspas, é muito desgastante. É muito desgastante. Ter que lidar com falas abusivas das pessoas, de vários profissionais da saúde, não tem como passar por tudo isso sem ter crises. Não tem como. E eu sigo tentando dar o meu melhor, dar o melhor para os meus filhos, porque é o que toda mãe quer, né? E
Bom, é isso. Eu não sei se eu consegui falar o que eu precisava, mas é isso. Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade de passar um pouco sobre a minha vivência e agradecer às meninas do coletivo que deram muito apoio, muito suporte para tudo isso e estão correndo atrás de fazendo todos esses corres todo para nossa visibilidade, né? E é isso. Obrigada a todos. Um beijo. Olá, meu nome é Sinara, eu tenho 27 anos e sou autista. Meu diagnóstico veio tardio, já aos 24 anos, e isso é muito comum em meninas no espectro, porque nós tendemos a não apresentar atrasos de linguagem, ainda mais se o autismo for considerado leve, como foi o meu caso. Mas sobre essa terminologia, eu fico me perguntando, leve para quem? Porque para mim, meu autismo nunca foi leve, principalmente quando eu estou em crise. Eu fui uma criança muito medrosa. Eu tinha medo de multidão, tinha medo de barulho, tinha medo de ficar sozinha. Eu apresentava agressividade, problemas de adequação no ambiente escolar. E tinha muitas dificuldades de convivência com outras crianças, porque não podia me contrariar. Tudo tinha que ser exatamente do meu jeito e seguir exatamente as minhas regras. Antigamente, não se tinha muitas informações acerca do autismo em meninas, e levavam em consideração, como primeiro sinal de autismo, o atraso de fala. Eu não tive atraso de fala, mas não é por isso que eu não tinha problemas em me socializar com as outras crianças e até mesmo com os adultos. Bom, aquela criança aparentemente comunicativa cresceu, se transformou numa adolescente quieta, no seu próprio mundo e com graves crises de ansiedade. Eu estava mostrando que eu não conseguia processar algumas informações, que eu tinha alguns atrasos cognitivos, que eu não conseguia entender o modo com que as pessoas se expressavam, cheios de metáforas e figuras de linguagem. E, principalmente, eu estava mostrando que eu tinha uma hipersensibilidade sensorial que definitivamente não é leve. Passei por muitos profissionais, alguns que eu recomendo, outros que eu não recomendo nem chegar perto, mas o fato é que o autismo em adultos é esquecido. Talvez porque não consideram que a criança autista cresça sendo autista e continuará sendo autista até morrer, mesmo com as terapias de intervenção precoce. Hoje eu aprendi que eu tenho um neurodesenvolvimento atípico e isso modula os meus sentimentos, as minhas emoções, os meus comportamentos enquanto ser humano autista e que eu não posso me comparar com outras pessoas que não têm autismo. Eu aprendi também que o espectro autista é totalmente diverso e que enquanto alguns autistas vai conseguir atingir um nível de dependência mais fácil, outros vão demorar mais para atingir esse mesmo nível de independência. Há autistas que conseguem frequentar um cinema e desfrutar de tal, enquanto outros, como eu, não conseguem, porque o barulho é extremamente insuportável para os meus ouvidos. Eu não aprendi a me adequar a esses ambientes porque eu não tive uma intervenção precoce. As pessoas não sabiam o que se passava com o meu cérebro. Hoje eu tenho muita dificuldade de estar em ambientes lotados e tem dias que até mesmo de sair na rua. Mas o autismo não é esse bicho de 7 cabeças como as pessoas pensam. Ele também me trouxe muitas coisas boas que eu não penso na hora que eu estou em crise, mas elas existem. Eu consigo hiperfocar em um estudo que seja do meu interesse, meu cérebro não descansa enquanto eu não souber tudo sobre aquilo. Claro que isso me traz muita ansiedade, mas eu sou uma pessoa analítica. Eu quero saber todos os porquês. Eu leio um livro inteiro em uma noite, enquanto falar no telefone é uma coisa que está fora de cogitação. Eu aprendo coisas sozinha, desenvolvo novas habilidades, como o desenho e a pintura, que eu desenvolvi durante a pandemia, mas eu tenho extrema dificuldade com mudanças e organizar a minha própria rotina e segui-la, sem a ajuda da minha mãe, porque ela me ajuda muito. Eu sou ótima com a escrita, eu estou escrevendo um livro para contar sobre a minha vivência com o autismo. Eu me comunico muito bem através de um vídeo, mas eu não sou boa em falar em público porque eu tenho muita dificuldade de regulação emocional. No geral, eu escuto muitas pessoas, principalmente pais de autistas,
falarem que tem medo de dar medicações para os seus filhos, eu só tenho uma coisa a dizer quanto a isso. Sem as medicações, eu não tenho qualidade de vida. Bom, isso é um pouco do meu autismo, né, do meu universo autístico e do suporte que eu preciso, né, para viver com o máximo de autonomia dentro das minhas limitações e capacidades. E inclusão é isso, é não exigir que uma pessoa dê mais do que ela consiga para aquele momento, é não voltar às terapias para um padrão de normalidade que é inatingível para nós. Isso só nos causa sofrimento e muitas comorbidades, como depressão e agravamento da ansiedade, e isso pode nos paralisar ao invés de nos fazer progredir. Autistas adultos precisam de mais atenção da sociedade, da família e das instituições ao qual nós fazemos parte. Autistas precisam de inclusão no mercado de trabalho, de terapias intensivas, que é o que nos ajuda a manter a nossa independência. Todo autista é capaz, mas nem todo autista vai chegar lá. E para mudar isso, só mudando a forma como nós somos tratados na escola, na faculdade, no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho, nas clínicas e principalmente nos hospitais, porque a área da saúde é a área que nós sempre vamos precisar para o resto da vida. Nós não somos menos, nós não somos mais, nós somos apenas diferentes. E a sociedade tem muito a ganhar com a neurodiversidade. Agora passo a palavra para Gabi. Som. Boa noite a todos e todas e todes. Eu gostaria de agradecer o espaço. É mais fácil cantar para 1000 pessoas do que falar para vocês. Então, eu vou tentar me organizar para isso. Não é a primeira vez que eu estou aqui na casa. Eu já vim em outra audiência e, na ocasião, eu era mãe de autista. Eu ainda não tinha tido o meu diagnóstico e, na época, eu estava extremamente hiperfocada em autismo. Eu acho que os meus colegas, mães e pais de autista, lembram que eu levava tudo com uma intensidade absurda. E, posteriormente, eu fui estudando cada vez mais sobre o espectro autista e acabei recebendo o diagnóstico. Foi muito importante para mim receber esse diagnóstico, tanto para o meu autoconhecimento e entender que as dificuldades que eu tive na infância, na adolescência e até na vida adulta não era sinônimo de incapacidade ou de preguiça ou de egocentrismo. Enfim, a gente recebe muitos rótulos ao longo da nossa vida por ter um desenvolvimento atípico. E um dos pontos que eu, como pessoa autista e também como mãe de autista, eu vejo na necessidade de explicar para vocês ainda existe por parte de muitos profissionais da saúde essa coisa de eu não vou diagnosticar o autista nível 1 de suporte porque eu vou rotular essa pessoa. O diagnóstico não é um rótulo se você explica do que se trata o autismo de uma maneira científica, ampla e complexa,
porque é complexo. Ele não vai ser um rótulo se você entende que o espectro do autismo é algo diverso, é algo que contempla uma diversidade imensa de indivíduos e somos plurais, todos somos plurais, porque que o autista vai ser um igual ao outro. E os rótulos, infelizmente, para todo mundo que tem um comportamento atípico, eles vão aparecer, independente de você dar ou não um diagnóstico. Só que eles vão aparecer de uma maneira muito mais violenta, né? Com xingamentos, com bullying que a gente passa, principalmente na adolescência, e entre outras crenças que a gente mesmo, enquanto indivíduo, pode estabelecer sobre nós mesmos, o que nos impede de acreditar em nós mesmos, e também corrobora para os nossos quadros depressivos e de ansiedade. Aí a gente chega na vida adulta, e aí os médicos costumam falar, não, você tem depressão e ansiedade generalizada. Só que essa depressão e ansiedade generalizada eu tenho desde que eu me conheço por gente. E é óbvio que eu vou ter depressão e ansiedade generalizada vivendo num mundo que eu não conheço, que eu não me adapto e que eu sou forçada a fingir que está tudo bem e eu não me conecto realmente com esse mundo, com essas pessoas. O vazio é muito grande, a solidão é muito grande. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre a solidão do autista nível 1 de suporte. Não é porque a gente, na nossa maioria de nós, não temos dificuldade de aprendizado, a gente consegue se formar nas escolas, muitas vezes entrar nas universidades, que a gente não precisa de um suporte, de um acolhimento, porque as nossas crises, elas acompanham a gente desde a infância, e como a Sinara falou no vídeo, vão acompanhar até a gente morrer. E os julgamentos são avassaladores, porque ninguém permite que a gente tenha um local de vulnerabilidade, nem que seja em momentos de crise. E nós temos. Então, é muito importante esse acolhimento. Outro ponto muito importante que ao longo dessa minha vivência, e eu digo primeiro como mãe de autista, porque eu conheci o diagnóstico de autismo através de profissionais e eu não me reconhecia como pessoa autista da forma que eu recebi esse diagnóstico, que infelizmente, e não estou aqui para criticar ninguém, nem a conduta de ninguém, mas a gente precisa expor o que acontece para a gente promover qualquer tipo de mudança. Infelizmente, o autismo é visto, e por parte dos profissionais, muitos ainda, como aquele autista midiático, aquele autista, geralmente nível 2, nível 3 de suporte, e tudo que não faz parte daquele estereótipo, não se aparenta daquela forma, a gente tem uma resistência muito grande de investigar, né? Nem sequer investiga, como pode ser diagnóstica. Então, quando eu fui sendo informada por terceiros sobre o que é o autismo, eu, apesar de ter todo o histórico de crises, de dificuldades de comunicação social, porque não é porque a gente fala que a gente não possa ter a dificuldade na comunicação social, nas relações interpessoais e etc. E eu esqueci o que eu ia falar, mas tudo bem, eu vou lembrar. Mas não é porque a gente tem essa fala que a gente não apresenta essas dificuldades e que a gente não precisa desse suporte, né? Eu realmente esqueci, então eu vou tentar passar para outra pauta. Espera só um pouquinho. Bom, então, como eu conheci o autismo dessa forma estereotipada, apesar de ter todas essas crises que eu expliquei aqui para vocês, eu não conseguia ter essa hipótese diagnóstica de que eu pudesse estar no espectro do autismo. E isso veio justamente porque depois que eu hiperfoquei na infância e consumi todo tipo de literatura que vocês possam imaginar para compreender o autismo na infância, o autismo em meninos, porque meu filho é um menino, eu comecei a não me bastar por isso, porque hiperfoco, quem tem sabe, e comecei a estudar na adolescência e na vida adulta. E foi aí que eu comecei a me reconhecer dentro do espectro. Então, olha a importância que autistas adultos, já com diagnóstico, teve na minha vida
e tem um impacto na vida de muitas pessoas. Então, eu só pude entender a amplitude do espectro através de ouvir autistas adultos. Infelizmente, não foi através de profissionais, né? E eu acho isso algo muito prejudicial, porque a gente precisa mudar essa visão do profissional também, porque já existe na literatura, já existe na ciência. É uma mudança mesmo de você estar acostumado a fazer de uma forma e você começar a abrir, né, mudar um pouco a rotina. Não sei o que leva tantos profissionais ainda a serem rígidos nesses conceitos mais estruturados num estereótipo específico. Mas, enfim, me reconheci como pessoa do espectro autista e, a partir do meu diagnóstico, eu renasci, né? O que para muitos é extremamente difícil, né? Receber um diagnóstico de autismo, ou do filho, ou de alguém da família. Para mim foi um verdadeiro renascimento, porque eu pude entender que eu não era incapaz, que eu não era agressiva, que eu não era estourada, que eu não era egoísta, ou que eu não me interessava pelos assuntos dos meus amigos, que eu gosto dos meus amigos, né? Enfim, eu entendi que a forma que eu me comunico, a estrutura de como eu penso, funciona de forma diferente. E isso pode parecer muito simples, mas para quem passou a vida inteira sem entender as consequências dos seus comportamentos e tentar sentir-se pertencente e acolhido, é realmente um verdadeiro renascimento. E aí eu não vou me alongar muito a minha fala, porque minhas colegas têm muito a contribuir aqui também, mas aí eu chego. Essa resistência de enxergar o autista adulto, de enxergar que o autista adulto pode estar aqui falando para vocês sobre as nossas vivências, sobre a nossa infância, sobre a nossa vontade de estudar, de estar nos lugares. Essa resistência de ver que esse local pode ser ocupado por um autista adulto é não acreditar na criança. Então, como que a gente pode falar de inclusão, verdadeiramente de inclusão, se quando a gente vê um autista que seja nível 1 de suporte, eu sou uma autista nível 1 de suporte, e eu tenho suporte na minha casa, hoje pelo meu companheiro, tenho um suporte substancial para dar conta da minha rotina, não tenho vergonha mais de expor isso, antes eu me achava completamente inútil, enfim. A gente não acreditar que esse local possa ser ocupado, que a gente possa ter uma reflexão crítica do que a gente espera da sociedade, é acreditar que a criança que você inclui, você não está realmente acreditando que aquela criança ela vai ter um desenvolvimento e vai conseguir sua autonomia. E eu não estou falando isso só em relação aos autistas nível 1 de suporte, não. A gente acredita, e eu sei que é totalmente possível, autistas nível 2, nível 3 de suporte, virem aqui e falarem das suas experiências, das suas vivências. Mas a gente não tem uma inclusão efetiva desde a infância ainda. E não temos também na vida adulta. Então, como é que a gente pode esperar que a pessoa se sinta, primeiramente, encorajada a tomar o seu lugar de fala, se ela é forçada a acreditar todos os dias de que ela nasceu incapaz, de que ela nasceu sem possibilidades de desenvolvimento, seja ela tendo um atraso de fala, isso não quer dizer nada, só quer dizer que a gente possa se comunicar de tantas maneiras diferentes. É lógico que é mais fácil quando a gente fala, mas existe muitas possibilidades. A gente vê por aí autistas não verbais que, quando se comunicam, têm um pensamento tão útil para a sociedade, que eu falo que quem perde é aquele que não inclui. Então, a gente fundou esse coletivo, mas com a esperança das pessoas entenderem e quebrarem esse tabu de que o autista ele não pode ter uma visão política ou não possa ter um lugar de fala. Isso não quer dizer só autistas nível 1. A gente é plural, a gente tem uma diversidade imensa no espectro autista. E incluir o autista adulto sem invalidar, ele fala, ele faz faculdade, ele até trabalha, então ele não precisa de nada, é tudo mimimi, e ele está usando isso para
para não precisar, para a gente pegar leve. Então, se a gente tem esse pensamento sobre o autista adulto e a gente desmerece a necessidade de suporte que o autista adulto tem, é porque vocês não acreditam que a criança possa estar naquele lugar. Então, vocês estão fazendo uma inclusão, desculpa, vou usar figura de linguagem, para inglês ver, e é isso que a gente não quer. A gente sabe que é possível uma estrutura de inclusão. A gente só precisa realmente fazer funcionar. Eu acho que a gente, enquanto sociedade, temos total capacidade de nos organizar sem fingir que está fazendo e realmente fazer. E é isso que eu espero dos vereadores dessa casa. Eu fico muito chateada que pouquíssimos vieram acompanhar essa audiência extremamente relevante em pleno mês de abril, que é o mês da conscientização mundial do autismo. Então, se não estiveram presentes aqui no mês em que, desculpa a franqueza, eles poderiam aparecer, você imagina o resto do ano que a gente passa. Então é isso, eu gostaria de passar a palavra para minha amiga Isa, e ela vai falar um pouquinho da vivência dela para vocês. Boa noite, gente. Meu nome é Isabela, tenho 22 anos, sou autista leve, do grau leve, tenho baixa visão também. Eu só enxergo de um olho, bem pouquinho, mas eu moro com os meus avós desde bebê, e desde bebê mesmo eu tenho acompanhamento com TO, com psicóloga, psiquiatra, e desde os 8 meses eu vou na TO, desde os 2 aninhos na psicóloga e dos 5 aninhos na psiquiatra. Bom, eu vou contar um pouquinho sobre mim, sobre a minha vida. Desde que eu me entendo por gente, eu tenho fixação por personagem de novela. Todas essas personagens foram minhas mães, porque eu não tive carinho de mãe na minha infância. E não quero ter agora, depois de adulto, dessa pessoa, não. Eu não vou expor o nome de ninguém, até porque não deve ficar expondo o nome das pessoas. Mas eu me apego muito, assim, nas pessoas, nessas personagens. Eu gosto muito de escrever histórias, narrações com diálogos, na qual eu me incluo nessas histórias, sendo a filha dessa personagem que eu amo atualmente. Já teve outras personagens que eu já gostei, mas passaram, porque eu já tentei ser fã de atrizes que fizeram essas personagens, mas eu tive muitas decepções. Já fui bloqueada, já fui comparada a outros fãs, e isso não me agradou nem um pouco. E eu sou uma pessoa muito carinhosa, eu gosto muito de sentar. Obrigada. Eu gosto muito de sentar no colo de mães de meninos que tenham filhos homens, porque lembram essa personagem que eu gosto muito. E eu não quero ter contato com a minha progenitora, eu não quero me reconciliar com ela, porque foi muito difícil para mim na minha infância. Ela foi completamente ausente na minha infância. Então, eu passava, às vezes, quando eu tinha 6, 7 anos, passava algum tempo jogando GTA no computador e parecia que ela não estava nem aí. Isso fez com que eu não gostasse assim mais dela, assim, não quero mais me conciliar com ela. Assim, a minha mãe é personagem, eu tenho uma madrinha também, que eu amo muito essa minha madrinha, para mim ela é minha segunda mãe. E meus avós também fizeram tudo por mim, tudo, me levam nas terapias, eu trabalho também, faço aula de teatro, aula de teclado, pilates, vou na psicóloga, trabalho na clínica da minha tia, que chama Prostete, e eu ajudo a minha tia de segunda e terça. Mas na época de escola, eu me formei em 2016, eu era muito excluída na escola.
Tanto é que no 9º ano eu quase reprovei, de tão deprimida que eu estava, porque as pessoas não me entendiam, me zoavam, faziam eu gritar dentro da sala de aula por causa de uma personagem que eu gostava no passado. Eu gritava por causa dela, porque eu ficava muito feliz e batia a palma também, por estereotipia. E os alunos ficavam me zoando. Tá. E isso me deixou muito deprimida, me deixou muito triste. E eu já tive muitas manias também, além de essa mania atual que eu tenho, de sentar no colo, mas eu já tive outras manias, como, por exemplo, eu não gostava da cor bege, eu tinha que levar uma toalha lá na escola para tampar a carteira, porque era bege, porque eu tinha uma espécie de aflição. Com barulhos, eu já tive muitas aflições com barulhos, mas hoje a minha única aflição que eu tenho com barulho é de turbina de caminhão, que é um barulho muito alto. A minha psicóloga disse que os autistas têm o ouvido mais sensível. E eu acho que ela tá certa, porque quando passa um caminhão com turbina, meu Deus, eu já tapo o ouvido, já quero sair correndo. Mas, assim, quando eu era criança, eu tinha um ventilador, com ônibus. Hoje em dia, nossa, pode estar o frio que for, eu durmo com o ventilador ligado. E eu falei para a Gabi também que muita gente pensa que os autistas não conversam, não falam, mas eles estão completamente errados, porque eu falo pra caramba. Eu gosto muito de conversar, muito de fazer amizade. Amizade, para mim, é a coisa mais importante da minha vida. E escrever também com as minhas amigas virtuais, que eu amo muito elas, que elas me entendem, escrevem comigo e interpretam a minha mãe, que é a personagem que eu gosto, que eu me sinto perto dela. E psiquiatra. Eu cheguei a tomar remédio, ainda tomo remédio, porque quando eu tinha 13 para 14 anos, eu chegava a ver as personagens na minha casa, porque eu não tinha amigos na escola, e eu via as personagens na minha casa, como eu pensava que uma delas ia me adotar, que elas iam me levar embora, que eu ia ser filha delas. Até que eu passei com tratamento, comecei a tomar remédio, vim na psicóloga, e a psicóloga falou que não, Isa, que isso nunca ia acontecer porque ela é um personagem de novela. Isso me deixou muito triste, me deixou muito mal. E eu parei de, com as visões que eu parei de ter, agora eu uso isso na escrita. Porque na escrita eu me sinto perto dessa pessoa que para mim ela me adotou, né? Para mim ela é minha mãe. Então, para isso eu uso a escrita como forma de me expressar. E eu gosto muito de falar, vocês estão percebendo, né? Eu gosto muito de falar. Mas, enfim, eu quero agradecer muito vocês por me deixarem falar sobre a minha vida. Foi um momento muito difícil que eu passei na minha infância, assim, na adolescência, com a exclusão da escola. Mas hoje em dia, graças a Deus, eu entendo muita coisa, consegui evoluir muito. Muito eu consegui evoluir. Tanto nas amizades quanto em tudo, eu consegui evoluir muita coisa. Mas a gente sempre tem as nossas dores, né? A gente sempre tem o que a gente, né? Mas isso é normal. Eu não quero que me achem uma coitadinha, uma incapaz, porque eu não sou. Eu sou como todos vocês. Muito obrigada, gente. Maravilhosa! Eu gostaria de estender o convite para outra integrante do nosso coletivo, que é a Pietra, para ressaltar e reforçar a importância da gente investir e acreditar na inclusão, para que nós, autistas, possamos chegar no mercado de trabalho e ocupar espaços como né, na educação, na saúde, porque o estudo dos livros é óbvio que é fundamental, extremamente importante. A gente precisa se basear na ciência para tudo. Mas a gente não pode desmerecer o fato que as pessoas neurotípicas, elas podem estudar e entender o autismo de fora, mas não vão entender de dentro. E muitas vezes o que precisa é chegar a autistas para ocupar esse espaço, para poder acolher outros autistas. E é o caso da Pietra. Pietra é psicóloga, maravilhosa, aplicadora ABA, pós-graduanda em ABA, e ela já trabalha atendendo autistas, crianças em intervenção precoce.
Eu tenho um pouquinho mais de dificuldade de falar sobre vivências pessoais, tá? Não consigo organizar meus pensamentos, então acredito que eu vou ser um pouco mais objetivo que as meninas em relação a expor-me e pensamentos assim. Mas o que eu quero dizer é... Poxa, posso tirar a máscara da... Oi, melhorou? Testando, melhorou, tá? Tá bom, tá. Eu vou repetir. Eu tenho um pouco de dificuldade de expor as minhas vivências pessoais, como as meninas fizeram. Então, acredito que eu vou ser um pouco mais objetiva, porque eu não consigo organizar meus pensamentos a ponto de tatear o que eu sinto muito bem. Como a Gabi falou, eu trabalho com ABA, intervenção precoce, trabalho com autismo, trabalho com essas crianças que são diagnosticadas muito cedo. E eu estou pegando um gancho assim, do que a Gabi falou, que a gente fala muito do autismo, mas a gente fala do autista criança, e isso não era acreditar, né, na criança como adulta depois. Porque a gente fala muito de inclusão na sala de aula. A criança autista faz isso. A criança autista, ela faz isso, e aí depois ela vai crescer, e a inclusão na escola vai se tornar inclusão no mercado de trabalho. Como é que você vai lidar com isso quando um autista chegar? Porque eu entendo também que existe uma demanda que quem produz mais é quem vale mais. E a gente também produz bastante, mas a gente precisa de adaptações, né? Não adianta nada você colocar uma pessoa num ambiente extremamente aversivo e esperar que ela renda, entre muitas aspas, como os outros. O que eu falo disso é o que eu quero falar de inclusão. Há um equívoco muito grande em pensar que inclusão é integração. Integração é quando você enfia a pessoa no lugar, mas o lugar ele não faz adaptações necessárias. É a pessoa que tem que se adaptar ao ambiente. E é isso que a gente vive um pouco. E é por isso que a gente se sente um pouco invisibilizado. Porque a gente sempre tem que estar mudando, assim. Principalmente a autista adulta e mulher, que nós somos todas mulheres aqui. Acho importante frisar isso. Nós mascaramos isso a vida inteira, não só porque a sociedade exige que a mulher mascare muitas coisas, mas porque, biologicamente falando, nosso cérebro é um pouco mais inclinado a querer participar de grupos do que ao cérebro masculino, biologicamente falando. Como que acontece a inclusão de fato? Isso que a gente está fazendo agora, que é conscientizar as pessoas, é dar voz às pessoas que existem, simplesmente colocar a placa no ônibus de que eu posso sentar no assento preferencial, entende? São das pequenas coisas, das coisas mais complexas. Calma aí que eu tenho uma colinha, senão eu me perco. É importante dizer que a gente está tendo, sim, nossos direitos básicos sendo visibilizados, mas a gente ainda não está ocupando lugares, que é isso que eu estou falando do mercado de trabalho, por exemplo, que é o meu foco na minha fala aqui. Se eu abro eu abro qualquer lugar para procurar vaga de deficiente, ou sobretudo autismo, que é o meu lugar de fala, nunca são lugares de liderança, lugares onde as pessoas têm importância na empresa, ou assim, não importa a sua qualificação ou o tanto que você lutou para chegar ali. As pessoas com deficiência não são escutadas. E é isso que a gente está querendo mudar, porque nós somos pessoas com vontades, com desejos, com sexualidade, com divergências, né? Não somos seres humanos. E as pessoas colocam a gente num lugar um pouco de... Não sei nem dizer qual que é o lugar que as pessoas não colocam, na verdade. Acho que é lugar nenhum, exatamente. É a margem da margem da margem. Que aí eu volto ao que eu estava falando, que nós temos potencial sim, mas não adianta colocar a pessoa num lugar inóspito e esperar que ela mova moinhos, porque a gente já faz isso, né? O básico é aquela coisa da linha. Quando você não tem uma deficiência, você está nesse ponto de partida. E eu que tenho uma deficiência, estou aqui. E deficiência não é palavrão, tá tudo bem. Eu estou aqui.
para eu chegar onde você está, que é o seu básico, eu tenho muito esforço. Eu tenho muito esforço aqui, olhando para vocês e me distraindo com gente mexendo no fundo, e me distraindo com a luz, me distraindo com o frio. Isso são muitos estímulos, porque são sobrecargas, tudo muito sensorial, ao menos para mim. É muito sensorial. Então, para eu chegar e conviver e conversar com vocês agora, é muita informação passando no meu cérebro que processa tudo muito rápido. Então, é uma coisa que talvez para outra pessoa fosse muito fácil, mas para mim não é. E para nós não é. E aí eu quero dizer, né, que a Isa também falou sobre essa rede de apoio, a Gabi também falou, acho que a Natália também falou, todo mundo falou. Não existe autista sem suporte. Todo mundo precisa de suporte. E aí que eu venho falar da rede de apoio. Rede de apoio não é simplesmente fazer qualquer coisa e achar que está ajudando, também não é só, entre muitas aspas, né? Só amar o autista, amar a pessoa autista. Eu amo alguém com autismo, eu amo um anjo azul e não fazer nada sobre isso. Entende? Me desculpa se esse discurso parece um pouco agressivo, mas nós somos pessoas e ser rede de apoio é também buscar informação, não ficar bravo quando o seu amigo vai embora do rolê mais cedo, ou não ficar bravo quando está tendo uma coisa importante e alguém não consegue comparecer, ou porque um vídeo tem que ser passado porque a pessoa não consegue verbalizar na frente das pessoas. É compreender isso, é muito além. E a gente só vai chegar nas pessoas, nessa rede de apoio, quando a gente conscientizar. É um trabalho político, né? Por isso que a gente está aqui, é um trabalho político. Não vai funcionar se a gente não conversar uns com os outros. E a gente sofre sem rede de apoio, porque todo autista precisa de apoio, né? Todo ser humano precisa, no geral. Nós somos seres sociais, nós precisamos estar em grupo. Isso é biologicamente humano. Então, acho que eu só quero fechar minha fala para puxar um pouco dessa margem que também a Gabi falou. Eu fico um pouco triste, assim, fico feliz para quem está me escutando, que eu vejo que vocês estão aqui e se movimentaram para isso, mas ao mesmo tempo eu fico muito triste que nós estamos falando para poucas pessoas, num lugar que poderiam ter muito mais. E o fato das pessoas não se importarem com essa pauta demonstra muita coisa. Eu acho que um assinar embaixo é a prova real do que a gente está falando. As pessoas não estão nem aí para as pessoas com deficiência, e a gente tem que parar com isso. Okay. Das pautas que a gente separou hoje, eu também gostaria de falar sobre o diagnóstico em mulheres. Coincidentemente, e é uma coincidência, o nosso coletivo é formado basicamente por mulheres. Tem um homem no nosso coletivo. É recente o nosso coletivo, tem 3 meses. A gente espera ainda juntar muito mais pessoas. Mas o diagnóstico em mulheres ainda é um tabu. E eu queria fazer um recorte sobre o diagnóstico em mulheres, que tem toda essa questão do masking, e que também tem toda aquela... você colocar a mulher sempre na posição da desequilibrada ou da louca, como se isso fosse algo da mulher, o que não é, isso, além de invibilizar as nossas necessidades desde a infância, nos força a ter um esforço sobre-humano para tentar conter ao máximo qualquer tipo de atipicidade, porque nós somos muito julgadas e muito cobradas, né? E isso, com certeza, influencia para essa prevalência aí, suposta prevalência maior em meninos do que em meninas, né? Então, a gente também precisa do interesse dos profissionais da ciência para entenderem os traços e os sintomas do autismo em meninas, porque geralmente quando a menina tem autismo leve, ela é diagnosticada na vida adulta. É raro você ver um autista leve, mulher, sendo diagnosticada na infância. Meninos, a gente até vê um pouquinho mais. E geralmente, é algo que eu vejo que é muito comum, é que, como eu, e tem outras integrantes do coletivo que também tem essa história,
da gente começar a reconhecer-se no espectro a partir do diagnóstico de um filho. Olha, o autismo é genético. Então, o que mais tem em família de autista é autista sem diagnóstico. E isso não pode ser um tabu. Isso é óbvio, isso é uma conta de matemática muito básica. A gente não pode fechar o olho para isso. Porque a gente cai naquilo de querer colocar o autista só na posição da pessoa que precisa do maior suporte substancial e de que ela não vai conseguir falar por ela mesma. Isso é capacitismo. A gente tem que tirar isso, porque mesmo essas pessoas que o imaginário coletivo acreditam que não possam chegar lá, porque eles enxergam isso como uma incapacidade, eu não estou aqui para romantizar também os níveis de suporte 2 e 3, e geralmente com outras condições associadas, né? Existe, a gente sabe essa necessidade, os pais que estão aqui sabem também, mas ainda assim, esse indivíduo tem um potencial. Então, a gente enxergar isso como algo, essas pessoas como incapazes e tirar o local de fala das outras, é, de certa forma, aquilo que eu falei, não acreditar no autismo. Mas, em relação às mulheres e às mães, eu gostaria de passar a fala para minha amiga Nayara, que tem uma experiência de vida que ela está vivendo ainda hoje, atualmente, sobre como é difícil o acesso do diagnóstico na vida adulta, principalmente para mulheres, e como a gente precisa da atenção aí do setor público para essa pauta, porque o diagnóstico hoje ele é um privilégio, ele é elitizado, e é muito difícil você ter acesso à boa vontade do profissional de investigar esse quadro depressivo e ansioso que você carrega desde a infância. Espera lá. É lógico que pessoas atípicas vão ter depressão e ansiedade. A gente está sob estresse o tempo todo. A depressão ela é um quadro que surge a partir do estresse. Tem também a contribuição genética para muitos casos, mas, de forma geral, o estresse vai causar depressão se ele é algo frequente na vida de qualquer indivíduo. E nós somos vulneráveis a viver esse estresse com uma frequência absurda. Então, eu gostaria de passar a palavra para a Nayara. A Nayara também é mãe de autista. Boa noite a todos, gente. Muito prazer estar aqui falando para vocês. E realmente, como a Gabi falou, eu tenho uma vivência que começa nos meus 9 anos de idade. Eu sempre vim de família extremamente pobre, então plano de saúde ou médico particular, para mim era impossível. E hoje o que eu percebo muito é que muitos autistas conseguem diagnóstico também graças ao plano de saúde ou porque paga um médico que vai ter ali como eu posso dizer, a sensibilidade realmente de pesquisar, né, de ver, porque como ela disse, nós estamos falando aqui, a gente reconhece que existe o nível 2 e o nível 3, mas o nível 1 de autismo, ele é muito invisibilizado, né, é uma coisa que as pessoas tapam muitos olhos. Eu faço tratamento psiquiátrico desde os 9 anos de idade, já passei em diversos CAPs, eu vim de Minas Gerais, em Minas Gerais eu fiz, em Santa Fé eu fiz, aqui eu faço. O meu filho recebeu o diagnóstico aos 4 para 5 anos, até os 2 anos e meio ele não falava uma palavra e os médicos diziam para mim que ele estava no tempo dele. E igualmente para mim, fazendo 20 anos de tratamento psiquiátrico, é sempre ansiedade e depressão. E nunca se proporam a pesquisar realmente, já perguntei, mas... não, eu descarto. Você fala, você se comunica bem, eu descarto. E a gente sabe que o autismo não é isso, é muito complexo, é muito amplo. As pessoas ainda não estão realmente preparadas para entender de fato o que é o transtorno do espectro autista, né? O espectro, não existem 2 autistas iguais, então isso é uma fala muito errônea, né? E como eu disse, por eu ter vindo de família muito pobre, eu nunca tive esse acesso. Então, quando eu tive o meu filho, como a Gabi está falando que isso é muito comum, né, de mães e pais de autista, depois do diagnóstico do filho começar a se perceber, eu comecei a me perceber e ver que, será que é só ansiedade e depressão mesmo? Porque nenhum profissional nunca parou para poder, até hoje eu não tenho acesso, né? Não tenho um plano de saúde, por exemplo, para ir atrás de um profissional melhor. Então, eu teria que me dispor de dinheiro, e esse dinheiro eu já gasto todinho com o tratamento do meu filho, assim como diz a primeira moça que falou sobre a sobrecarga. Muitas das vezes, profissionais que não estão capacitados, pessoas que não querem te ouvir. A escola, gente, a inclusão, para mim, ela é só uma falácia.
Eu não acredito que a inclusão ela se faz de fato. Eu, como mãe de autista, como uma pessoa sem diagnóstico, que hoje eu me reconheço dentro do espectro, eu vejo que a inclusão ela é muito falácia, ela não existe na verdade, né? Na escola do meu filho eu tive diversos problemas, ele é um autista de grau 1 que não tem nenhuma deficiência intelectual, nenhuma deficiência cognitiva, né? E muitas pessoas vêm e falam, nossa, mas ele nem parece, e aí que já começa uma outra coisa, o autismo não é parecer, é uma deficiência mental, nem sempre vai dar para você ver ela a olho nu, né? Se você não conhece, e eu acho que a gente ainda está caminhando para isso, né? Como a Gabi disse aqui, está vazio, poderia ter mais pessoas aqui nos escutando, né? Para a gente trocar informações. E durante esses 20 anos de tratamento e das minhas experiências, como a Gabi disse, sempre coisas pejorativas, que é louca, que é diferente, que é estranha, várias tentativas de suicídio na minha adolescência, por eu não me encaixar, não entender muito bem, não conseguir ter amigos como as demais pessoas, né? E hoje eu vejo isso se repetir no meu filho. A luta é muito grande pelo tratamento, a sobrecarga é muito grande, e eu me reconhecendo dentro do espectro, hoje eu vejo que para mim também é muito difícil lidar com tudo isso, né? Com profissionais que às vezes não estão capacitados, né? Graças a Deus ainda temos algumas boas clínicas aqui em Rio Preto, estamos melhorando, estamos falando sobre, mas é preciso falar muito mais sobre. Eu estou aqui com papéis que provam que eu tenho 20 anos de tratamento psiquiátrico, transtorno alimentar, toque, tudo aquilo que é dito como comorbidade que está dentro do espectro autista, mas nenhum profissional me escutou dentro dos CAPs por aí, né? Então, acho que é muito importante a gente realmente começar a ver o transtorno do espectro autista de uma forma ampla como ele é, não só enxergar o clássico. Eu costumo dizer que eles invisibilizam, né, ali o autismo de grau 1 e o grau 2 e 3 de suporte, eles não olham as qualidades, aquilo que a criança pode fazer também, né, que é possível com tratamento, com acompanhamento adequado. Então, que bom que nós estamos mais falando disso, falando a respeito, entendendo. Eu acho super importante que se tenham mais palestras, que se falem mais, que as pessoas comecem realmente a reconhecer o transtorno do espectro autista como uma deficiência ampla e não visível, muitas das vezes, né? Ela é invisível. Igual falaram até a questão de filas preferenciais. Quantas vezes eu, com meu filho na fila preferencial e, tipo, as pessoas olhando para mim, o que está fazendo aqui? Né? Porque não é uma deficiência visível. A sobrecarga é realmente terrível. E dezenas de outras coisas, gente. Eu acho que eu consegui falar um pouco, eu não falo tão bem quanto a Gabi, não tenho tanto dom de falar como ela, mas eu queria realmente falar sobre isso, de como é difícil para a gente estar, assim, vivendo isso no dia a dia, enquanto mãe atípica que também está dentro do espectro, e como a gente realmente não tem nenhum respaldo das coisas públicas, né? Como eu disse, são 20 anos dizendo, olha, eu acho que não é só isso. Eu descarto. Descarta como? Ninguém nunca realmente fez uma anamnese, ou realmente procura saber. Eu tomo 3 remédios por dia e nem sempre esses remédios me ajudam. E eu sempre digo para o meu psiquiatra, olha só, eu acho que... eu descarto. Eu, como não tenho, né, a condição financeira, e a condição financeira que eu tenho hoje é toda pautada em ajudar o meu filho para que ele não passe as coisas que eu passei, para que ele tenha um futuro melhor, porque é como a moça... Fala aqui agora, Lourinha. Falou que a gente não está acostumada a ver muito autista em posições de destaque, em talvez ocupando cargos de relevância e etc., mas é porque não está se dando oportunidade para isso, não estão tratando verdadeiramente, não estão olhando para isso verdadeiramente. É muito fácil realmente a gente falar, igual dia 2, todo mundo postou coisa bonitinha no Instagram. Eu não postei, gente, eu postei sobre a realidade, eu postei sobre realmente falar sobre como os profissionais despreparados muitas das vezes estão para lidar com essas questões, né? E eu espero que a gente continue aí caminhando, né? E que dê tudo certo, assim, que as coisas cada vez mais fiquem as claras para que essas pessoas, né, com deficiência possam realmente ter ali dentro das peculiaridades ou da vida delas oportunidades,
né? Porque, como ela disse, às vezes é muito difícil para a gente ter até uma vida social, né? E muitas das vezes por falta de tratamento, falta de acompanhamento e etc. Eu agradeço, gente, a oportunidade. Muito obrigada, viu? Pessoal, a gente esqueceu de falar, quem quiser servir de café, fiquem à vontade, entrem no plenário, hoje o plenário é nosso, viu? Bom, para finalizar a pauta que nós, enquanto coletivo, organizamos para trazer para essa audiência, primeiramente eu agradeço a minha amiga que falou que eu falo bem, mas é mais fácil cantar para 1000 pessoas. Agora eu estou bem mais relaxada, eu acho que é bom poder falar, e hoje é um dia muito especial para mim, porque eu tinha vergonha de falar e ser julgada. Então, estou feliz de estar aqui com vocês hoje. Bom, outro ponto que a gente trouxe na reunião com as coletivas, a gente quis trazer todas essas vivências para vocês entenderem que a gente tem uma pluralidade muito grande dentro do espectro, e ó que a gente mostrou pouca ainda pluralidade, ela é muito mais ampla, né? Para mostrar que as medidas de inclusão que a gente ainda precisa, a gente só começou, a gente é prematuro demais em relação a isso. Então, a gente não pode se bastar com o mínimo ofertado, o mínimo do mínimo ofertado. Isso é só o início, a gente tem que lutar pelo que está literalmente na lei. E o que está literalmente na lei está muito longe de ser provido para os indivíduos em todas as faixas etárias, né? Eu gostaria de, quando a gente faz críticas aqui para os profissionais, eu espero e desejo que vocês entendam que a gente não é inimigo do profissional, a gente precisa deles. E a gente precisa que eles usem o conhecimento que eles têm e a experiência que eles têm e continuem ampliando essa visão e não restringindo, porque a área da saúde trata de seres humanos, e o ser humano, se o contexto social muda, o indivíduo já mudou para a ciência. Então, a gente precisa que esses profissionais mantenham-se sempre comprometidos em atualizar, né? A gente não tem que ter medo disso. Não dá para ser cômodo numa profissão da saúde. Não dá para. Eu estudei isso lá em 2000 e pouco. Eu investi meu tempo nisso e é isso que é. Lá daqui 5 anos já mudou bastante coisa. Então, precisa manter esse interesse. Quando a gente traz essas críticas, não é porque a gente não gosta, não, viu? A gente gosta e precisa. Então, é mais nesse sentido. Não somos inimigos, mas, por favor, nos escutem. E eu gostaria de agradecer os profissionais que estão aqui hoje ouvindo a gente, porque tem, inclusive, uma profissional que atende meu filho, da Clínica Gaiato. Posso falar o nome porque merece destaque e, consequentemente, é um lugar maravilhoso que meu filho gosta muito e a gente vê o reflexo desse acolhimento sem preconceitos no desenvolvimento das crianças. Bom, voltando às pautas, a gente conversou também na reunião sobre a necessidade de ter uma escuta nos espaços públicos para autistas adultos. É muito frustrante você ser adulto e você querer falar de algo que aconteceu com você, seja num CAPS, numa delegacia, ou seja no CRAMA, onde é o lugar que a gente vai fazer nossas carteirinhas e conseguir passe, coisas desse tipo. É muito frustrante a gente ser barrado pela burocracia desnecessária. Tem burocracia que é necessária, que faz com que a gente desmotive em ser autônomo, porque tem que ir lá, pega papel, vai no médico, pega papel, aí volta lá, aí falta papel, aí vai no médico. Gente, isso é um transtorno para neurotípico. Então, para quem convive com disfunção executiva, a gente desiste.
Aí fala, ai, não tem interesse, olha, tem a lei aqui, mas olha, não vem autista cadastrar aqui, porque é pouco mesmo, não vai mesmo, e vai cada vez menos, porque é muito burocrático. E eu acho que a gente podia desburocratizar isso. Eu acho que não tem o porquê. Se a pessoa tem um laudo formal, que é isso que a gente precisa, pega o laudo, leva o laudo e, por favor, ajuda, faz a coisa acontecer. Eu, infelizmente, acho que isso existe para dificultar mesmo. Eu acho que é fora de realidade e maldade fazer isso para as pessoas desistirem e fingir que está fazendo o que tem que ser feito. E outra coisa muito importante é as escutas especializadas nas delegacias da mulher. A mulher com autismo, e eu vou falar aqui do autismo, mas eu acredito que com outras deficiências também, ela é muito mais vulnerável a passar pela violência psicológica, que recentemente foi instituída como crime. É difícil para qualquer mulher relatar abuso psicológico, reconhecer abuso psicológico, reconhecer violências psicológicas, é difícil para qualquer mulher. Para a mulher autista, ainda mais. Então, muitas vezes, a gente vai relatar tardiamente, prescreve o crime, enfim, são vários recortes. E outra coisa, quando a gente está relatando uma situação difícil, nossas estereotipias aumentam, a nossa dificuldade de manter contato visual aumenta, e isso muitas vezes é interpretado como uma pessoa que não está ali falando uma verdade, e o que dificulta o nosso acesso à proteção. Então, eu acho que é muito importante, em todos esses espaços que eu falei, mas também na Delegacia da Mulher, uma escuta especializada, um programa de treinamento, elas precisam saber como acolher essa demanda. É isso. Gabi. Fica à vontade. Gabi, muito obrigada. Muito obrigada às meninas. Acho que cada fala conseguiu complementar a outra, falando na posição de uma escutadora, né? Como dizia Rubem Alves em seu poema sobre a arte de escutar, a escutatória. Então, na posição de escutadora, para mim, cada fala complementou a outra. Eu sou psicóloga também. Pietra, foi prazer assim imenso te ouvir falar. E esse toque, né, nos profissionais, esse toque com cuidado e com afeto, de pedir a escuta, de pedir a constante reciclagem, o aprofundamento em temáticas que muitas vezes não nos foram ensinadas na faculdade, não é mesmo, e que exige aí um esforço nosso, né, de buscar informação por fora, de buscar especialização por fora, e o quanto isso é necessário. E o quanto se faz mais necessário a partir de momentos como esse, onde a gente pode escutar. Que às vezes a gente vê esses dias, né, bonitinhos de comemoração, mas não escuta a pessoa falando sobre as suas especificidades. Eu falei aqui nessa Câmara na semana passada, ali naquele plenário, depois de derrubarem um projeto de lei nosso sobre a prevenção do suicídio, o quanto a loucura, ela nunca é escutada a partir da visão do louco, ela é sempre escutada a partir da visão da medicina, daqueles que pretendem curar. E quando a gente se coloca nesse espaço daqueles que vão escutar, de fato, aqueles que sofrem com aquela demanda, é que a gente aprende. Então, só queria dizer isso, que foi incrível para mim poder ouvir vocês. Bruna? Bom, então, depois desse espaço que a gente pôde ouvir as demandas, antes de falar o que eu tenho combinado, assim, eu só queria fazer uma notinha, assim, sobre como eu me sinto tocada por todos os depoimentos que vocês trouxeram. Eu fui diagnosticada TDAH há 2 meses, então também sou neurodivergente, estou no bonde, vocês aí, e muitas coisas da minha vivência são iguais ao que vocês passaram, com desafios neurodivergentes diferentes.
né? Até conversei um pouquinho com a Isa aqui, e, enfim. Mas hoje é sobre a questão do autismo, que é um espectro enorme. Então, assim, conhecer e escutar vocês é gratificante demais. E agora, para encerrar, assim, para falar um pouco sobre assim, como a gente agradece a todas e todos que ouviram remotamente ou que estiveram aqui, a disponibilidade de vocês virem falar aqui também, é parte do que é o nosso projeto do Coletivas. Hoje é o nosso último dia de mandato aqui. Foram um mês, né? Foi um mês que nós somos um projeto de representação coletiva na política para tirar o personalismo e também estarmos neste mês, né? Durante esse mês de março, pedacinho de abril, é um projeto do PSOL Rio Preto de rotatividade entre as suplências da vereança do mandato do João Paulo Rilo. E foi um mês de muita luta, muito ataque, mas também de muita esperança e construção coletiva, e isso é mais um passo. Esse é só mais um pedacinho de tudo que a gente tem vontade, que a gente vem trazendo. Então, agora eu passo a palavra para a Bruna. Bom, reitero o agradecimento. A gente agradece demais a participação do coletivo e a reunião prévia que nós tivemos. Encerrar o nosso mandato com essa audiência é um privilégio. É um privilégio porque eu saio daqui pensando em muitas coisas que nós temos que aprender ainda, principalmente a gente dentro da luta feminista que está tentando pautar diversos campos. A questão do capacitismo é um campo que dentro do feminismo ainda é apagado. A gente tem falado da mulher preta, da mulher indígena, da mulher LGBTQIAP+, mas o capacitismo, a questão da inclusão das pessoas com deficiência, da mulher deficiente, ainda é apagado e a gente tem muito que aprender ainda. Então, obrigada. E foi um mês de muito aprendizado, de muita luta, de muitas frustrações também, mas muito fortalecimento. Eu quero só fazer aqui rememorar os projetos de lei que nós, coletivas, protocolamos ao longo desse mês. Nós protocolamos 10 projetos de lei, nós conseguimos a urgência de apenas um, e infelizmente na sessão em que nós conseguimos colocar a votação desse projeto, foi pedido vistas como uma punição pela nossa atuação dentro da Câmara nesse mês, mas vale a pena retomar aqui. A gente protocolou o projeto Maria da Penha nas escolas, o projeto da lista suja do machismo, o projeto do passe livre para mulheres vítimas de violência, o projeto da semana de conscientização do suicídio, e esse é o projeto que a gente conseguiu colocar à votação, mas foi pedido vistas. Daqui 5 sessões, 4, né? Contando a de amanhã mais 4, esse projeto volta para votação e a gente, sinceramente, espera que ele passe. O projeto sobre prioridade nos programas habitacionais do município para casais homoafetivos, o projeto do pré-natal masculino, o projeto do aumento da licença paternidade para servidores públicos, o projeto sobre a conscientização do autismo, que a gente protocolou agora sexta-feira, o projeto Segunda Sem Carne, que foi protocolado nessa semana também, que passou, e o projeto sobre a sinalização específica de pessoas autistas nos espaços públicos e nos transportes. É muito pouco perto daquilo que a gente entende que é necessário na luta. Infelizmente, a gente também sabe que muitos desses projetos não passarão, até porque quase todos eles já foram colocados na ilegalidade por essa Câmara, e não por uma questão de que sejam projetos ilegais, até porque há projetos semelhantes já funcionando no país, mas a gente entende que também é uma punição pelo enfrentamento que a gente veio fazer dentro dessa Câmara, nessa cidade tão conservadora e tão difícil. Mas a luta não acabou aqui, a gente segue, o Coletiva segue, e eu agradeço muito, porque foi um mês muito duro, de muito aprendizado e também de muito fortalecimento. Passo agora para a Jéssica.
chegando aqui, há um mês atrás, a gente teve que aprender um pouco do jogo político. Nós somos militantes da rua. Eu, Bruna, Fran, Priscila, a gente está há mais de uma década aí construindo a militância na rua, com movimento social. E entramos disposta a aprender a jogar com as nossas cartas, sem abrir mão em momento algum daquilo que a gente acredita e das pessoas, dos grupos sociais, que nos colocou como primeira suplente do João Paulo Rilo. Afinal, foram quase 3.000 votos para 4 mulheres que nunca ousaram ocupar esse espaço institucional, porque sempre nos foi negado e fez com que nós acreditássemos muito pouco na gente, né? Então, se nós estamos aqui hoje, é porque nós estivemos fortalecidas, nós 4, onde, quando uma caía, a outra levantava. Por isso que a gente está aqui hoje. Mas mesmo chegando aqui dispostas a jogar esse jogo, a conversar com todos os vereadores, a apresentar o nosso projeto de lei para cada um, dizer da importância, dizer que esses projetos não eram só da coletivas, porque a nossa campanha foi construída a partir de plenárias populares, o nosso projeto não tem um dedo apenas, ele tem várias mãos, foi construído por diversos grupos. Mesmo assim, fomos retalhadas, fomos golpeadas, até crimes foram imputados para minha pessoa, né, quando ocupava aqui essa tribuna para defender uma posição contrária ao passaporte vacinal, à queda do passaporte vacinal, fui chamada de abortista por uma vereadora que aqui estava, né, numa tentativa de me silenciar naquela defesa. Nosso projeto de prevenção ao suicídio, que tinha os pareceres todos favoráveis, é um programa de prevenção, gente. É um programa que vai trabalhar na primeira ponta dos nossos jovens e adolescentes, para que eles tenham perspectivas de projetos de vida, não tem nada de ideologia, mesmo pensando com a cabeça dessa Câmara, que conservadora do jeito que é, não tem nada de ideologia. Mesmo assim, numa retaliação, o projeto pronto para ser aprovado, se organizaram ali fora no café e voltaram pedindo vistas do nosso projeto. Como a Bruna disse, deram todos os pareceres pela ilegalidade e inconstitucionalidade do nosso projeto, nos obrigando agora, e vamos fazer de bom gosto, pedir parecer externo da casa para outros advogados. Então, fomos golpeadas de todas as formas, choramos, nos fortalecemos uma com as outras, voltamos, defendemos os projetos que tivemos que defender, votamos os projetos que tivemos que votar e saímos fortalecidas e com a consciência de que esse espaço é um espaço adoecedor, mas que enquanto nós mulheres, Gabi, Pietra, nós mulheres não estivermos ocupando esse espaço com uma perspectiva de emancipação dessas mulheres e de toda a classe trabalhadora, esse espaço não vai mudar. Então, por isso, estar fortalecidas em coletivos, em militância, em partidos, o que quer que seja, é o que vai nos manter minimamente saudáveis nesses espaços e poder chegar no fim de um mandato de um mês e dizer que esse é só o começo, que esses vereadores que tentaram nos derrubar de diversas formas, eles se acostumem com as nossas caras, porque se não for aqui, ali estaremos, na rua estaremos, mas fascistas, defensores de genocidas e torturadores não passarão. Agora vai. Bom, gente, assim como a Fran, eu vou fazer o quê? A quebra do decoro. Chique, acho. Meu nome é Priscila, eu faço parte do Coletivas, né, como uma das co-vereadoras, como eu falei no início. Mas eu preciso falar que esse momento, Gabi, foi um momento de muita emoção para mim, né? As minhas colegas sabem que há uma semana eu recebi também um diagnóstico de neurodivergência, com TAG. A gente descobre em momentos de crise, a gente não descobre em momentos saudáveis ou bons. E foi um momento que eu até procurei a Gabi para falar sobre isso. Vou continuar te procurando, amiga. Porque é isso, né? A gente é criado dentro de uma sociedade que pôs um padrão sobre nós, e é um padrão que significa um homem branco, hétero, da classe dominante. E tudo que foge disso
tudo que sai disso, seja mulheres, seja a neurodivergência, seja a deficiência, seja a negritude, seja a população LGBTQIA+, ela simplesmente é invisibilizada. Ela simplesmente é morta, não necessariamente pelos nossos corpos, às vezes, mas o nosso emocional, vão nos matando, e às vezes, quando a gente chega ao suicídio, é só cumprir o que já determinaram para a gente. Às vezes, o suicídio é só, por isso que a gente debateu isso no mandato, o suicídio é só a morte de um corpo que já foi assassinado muito antes. Por isso, eu queria dizer que muito obrigada pelo trabalho de vocês, muito obrigada pelas minhas camaradas que compuseram esse mês comigo, muito obrigada para a Jéssica, que deu a cara, que muitas vezes foi atacada nesse espaço. E retomando agora um pouco disso, eu fiquei com a tarefa de falar um pouco que a nossa tarefa não terminou. E eu acho que é isso, né? Que foi um mandato que marcou, que bagunçou o tabuleiro, que tirou do local de conforto aqueles que acharam que não precisariam enfrentar a população, que poderiam se esconder nesse local, quando, na verdade, esse local deveria ser a casa do povo. Mesmo colocando sessões em horários que a gente não pode estar, nos impedindo de ocupar as tribunas, o nosso mandato teve esse papel de vocalizar a luta de muitos e muitas que não puderam estar aqui. O Coletivas, ele é sonho realmente coletivo, mas ele é um sonho que protocolou 10 projetos que lidavam com a segurança das mulheres, que trabalhou a inclusão das pessoas neurodivergentes, que trabalhou a questão do suicídio, mesmo que aqui nessa casa tenha ocorrido um combinado por simplesmente vereadores dessa casa não saberem lidar com a divergência, com a democracia, mesmo dizendo que são democraticamente eleitos. E quando eu olho para trás, e quando eu olho para esse mês, foram 10 projetos, foram 4 tribunas ocupadas por mulheres negras, que suscitaram a questão do genocídio das mulheres negras, a memória de Marielle, que também foi vereadora e foi assassinada, camaradas que trouxeram aqui a debate da importância da luta pela democracia por meio da organização popular em um processo horrível que foi a ditadura militar, que se não fosse esses camaradas que se organizaram em partidos, na clandestinidade, que entregaram muitas vezes a sua vida, nós hoje não estaríamos tendo o direito de falar, ainda que essa seja uma democracia burguesa. Falamos também sobre a questão de debate sobre o suicídio, com Alexandre, debatemos a questão da saúde e a necessidade da nossa saúde mental numa sociedade que só quer nos adoecer quando nós somos fora do padrão, e mais que isso, nos adoece simplesmente pela forma do sistema. Nós falamos também, na última plenária, na última tribuna, com a Fran, sobre a importância de enfrentar o que foi o processo da ditadura, sem esconder, sem nos deitar sob os cadáveres da ditadura. E essa casa, vergonhosamente, se recusou a repudiar o processo de ditadura. A maioria dos vereadores, expansivamente, votaram contra uma moção de repúdio ao que foi esse processo. Mas mais do que 10 projetos, mais do que 4 tribunas, mais do que 3 audiências, foi um mês de luta. Foi um mês onde nós colocamos nossos corpos e nossos rostos para representar o que é a luta popular. E por mais que esses vereadores achem, Jéssica, que nos inviabilizando, nos colocando como frágeis, nos fazendo chorar, vai nos derrubar, não vai, porque eles não sabem o que é uma organização popular. E aí, nesse momento, eu tomo a liberdade de falar com a Jéssica, nesse momento, que eu tenho muito orgulho de você, Jé. Muito orgulho mesmo. Porque quando apontaram que era a sua fragilidade, não era. Era a sua consciência do papel que nós temos que ter e da importância que era aquele projeto para evitar mortes que poderiam ser evitadas e hoje estão no colo daqueles que votaram contra.
Então, mais do que tudo, eu queria te agradecer, porque se existiu um erro aqui, não foi seu. Porque esse um mês você não perdeu sua humanidade. E errado está aquele que perde a humanidade e não mede escrúpulos para se manter no poder. E eu tenho muito orgulho do que você fez aqui. Eu quero falar também que se esses vereadores acham que vão nos barrar, acham que vão nos impedir, eles estão muito enganados. Porque todos aqui somos frutos de Marielles e seremos semente para outras mulheres. E para terminar, eu queria só recitar um trecho de uma música que eu até mandei para as minhas companheiras hoje, porque eu acho que representa o que é essa luta. É um novo tempo. Apesar dos castigos, Gabi, estamos crescidas, estamos atentas, Bruna, para nos socorrer. É um novo tempo. Apesar de toda a fadiga, Jéssica, de toda a injustiça, estamos na briga, Fran, para nos socorrer. E apesar de todos os perigos que enfrentamos na sociedade, simplesmente por ser o que somos, simplesmente por existir como existimos, estamos marcadas para sobreviver. E mais do que isso, nós vamos sobreviver porque estamos na cena, porque estamos na rua, quebrando as nossas algemas coletivamente. Porque para que a nossa esperança não seja vingança como foi a deles que se movimentaram nisso, mas para que o nosso caminho e o caminho de todos nós que estamos aqui nesse momento seja um caminho que deixe esperança para os que virão. E com certeza, nós estaremos ocupando esses espaços, porque isso aqui não é um fim, é apenas mais um capítulo da nossa luta que é feita todos os dias. Estaremos aqui apoiados no mandato do João Paulo, exigindo para que os nossos projetos sejam pautados nessa casa, que esses projetos sejam colocados, porque nós não aceitaremos mais que os nossos corpos sejam abatidos, que a nossa existência seja negada, porque não aceitaremos nenhuma menos. E porque é assim que a gente constrói a luta popular e coletiva. Então, eu quero deixar avisado para todos os vereadores e vereadoras dessa casa, que esse é só o nosso começo. Nós nos encontramos na luta. Muito obrigada. Bom, vamos encerrar depois dessa. Meninas, especialmente as meninas do CAURP, o nosso compromisso agora, enquanto ex-vereadoras, mas enquanto militantes, de pressionar o máximo possível para que esses projetos sejam aprovados por essa casa. Já conversei com o vereador Renato Pupo, temos o vereador João Paulo Rilo e outros vereadores, que venham mais vereadores, independente da ideologia, somar nesses projetos. Pode ter certeza que o que depender da gente, a gente vai estar aqui por trás articulando. Um obrigado especial para todo mundo que esteve aqui, que acompanhou a coletiva de diversas formas. E é isso. Muito obrigada. Boa noite, gente. Recording stopped.